Imagina viver em uma época que 75 milhões de pessoas morreram e você fosse o sortudo de não ser uma delas. Durante a história da nossa humanidade já houve diversos surtos de doenças que mataram milhões, e que acabaram com várias civilizações pelo mundo. Mais conhecidos como pandemias. Da peste negra à gripe espanhola. No vídeo de hoje, vou falar quais são as maiores pandemias do mundo e nós estamos vivendo uma delas e não é o coronga. Olá, sou Kenny TV, e você está no meu canal de mistérios e curiosidades. Praga de Justiniano. A praga de Justiniano ocorreu no século VI, durante o Império Bizantino. A enfermidade surgiu no período inicial da Idade Média. Naquele momento o imperador era Justiniano, que também pegou a praga, mas não morreu. A peste provavelmente teve origem no Egito, passando depois pelo Oriente Médio até chegar à cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino, em 542 d.C. Um dos arquivistas do Império Bizantino, Procópio de Cesareia, foi o primeiro a descrever os sintomas da peste de Justiniano. Os sintomas eram, a partir de febres, aparecimento de bubões, que eram pústulas e tumores na pele. Fora isso, apresentavam delírios, bolhas negras do tamanho de grãos pequenos espalhadas pelo corpo e, na fase final, o vômito de sangue. Causada pela bactéria Yersinia pestis, a mesma que gerou a peste negra. A praga justiniana chegou a matar 5.000 pessoas por dia. A praga matou 30 milhões de pessoas entre os anos de 541 a 750. Varíola. A varíola é causada por um vírus que é transmitido pelo ar e pelo contato entre as pessoas, que causa manchas avermelhadas e bolhas por todo o corpo. Um fato triste é que 90% da população que vivia na América foi morta depois da chegada dos conquistadores. A varíola dizimou civilizações inteiras, incluindo os astecas. A pandemia continuou durante anos, matando 30% dos infectados e deixando marcas graves nos que sobreviveram. No final do século XVIII foi criada uma vacina e com muitos esforços a varíola foi erradicada em 1979. A varíola matou 56 milhões de pessoas durante anos. Peste negra. Durante a Idade Média, também aconteceram epidemias e pandemias, e a peste negra é um dos casos mais conhecidos. Essa pandemia aconteceu em um surto que se estendeu de 1343 a 1353 e resultou na morte de cerca de 75 milhões de pessoas, ou seja 40% da população da Europa na época. O termo peste negra foi dado para um surto de peste bubônica que se iniciou na Ásia Central e espalhou-se pela Europa e África. Considera-se que a doença foi levada à Europa por navegantes e comerciantes. Isso aconteceu porque a cidade de Caffa, uma colônia genovesa, estava em guerra com o Kanato da Horda Dourada. Cercada, a cidade foi atacada com cadáveres infectados de peste bubônica. Quando a doença alastrou-se por Caffa, os genoveses fugiram e levaram-na consigo para locais como Constantinopla, Marselha e Gênova. Por esses focos, toda a Europa foi infectada pela peste bubônica, uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, encontrada em ratos. A doença é transmitida para os humanos por meio das pulgas presentes nesses animais. Quando um ser humano é contaminado, a peste por ser transmitida por via respiratória, e por isso, ela se disseminou tanto pela Europa. Cidades foram esvaziadas, e alguns governos locais deixaram de existir devido à grande quantidade de mortos. A doença recebeu esse nome por causa dos bubões que surgiam no pescoço e axila dos doentes. Os surtos de peste bubônica seguiram-se ao longo do século XIV e percorreram o continente europeu até a praga de Marselha, em 1720. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu, por conta de uma mutação do vírus influenza, entre 1918 e 1919. Os historiadores não sabem o local exato do surgimento dessa doença, e as principais teorias falam que ela surgiu na China ou nos Estados Unidos.
Independentemente disso, sabemos que os primeiros casos registraram-se nos Estados Unidos. A primeira pessoa contaminada com a gripe espanhola de que se tem conhecimento foi Albert Tcheu, um soldado que estava em Fort Riley, uma instalação militar localizada em Kansas. Depois que ele adoeceu, milhares de outros casos foram registrados nesse local. Com base nos Estados Unidos, a doença ganhou o mundo. A disseminação da gripe espanhola tem relação com a Primeira Guerra Mundial, pois o conflito facilitou que o vírus se espalhasse pelo mundo pela grande quantidade de soldados deslocados em diferentes lugares. A doença chegou à Europa e teve impacto na frente de guerra, mas os países que participavam do conflito ocultaram o impacto da doença para não interferir no moral dos combatentes. A doença recebeu esse nome porque o primeiro país a noticiá-la foi a Espanha, pois, como ela não estava na guerra, só a imprensa era livre para dar as notícias. Assim, o mundo ficou sabendo da doença pela imprensa espanhola. A gripe espanhola chegou ao Brasil em setembro de 1918 e afetou todas as regiões de nosso país. As duas cidades mais afetadas foram São Paulo e Rio de Janeiro, as maiores da nação. As autoridades tomaram medidas de prevenção e de combate à disseminação da doença, baseadas no isolamento social, com fechamento de escolas, estabelecimentos comerciais e etc. Aqui no Brasil o número de mortos confirmados pela gripe espanhola foi de 35 mil pessoas, e os Estados Unidos, um dos prováveis locais de surgimento da doença, registraram cerca de 675 mil mortos. Ao todo, morreram, pelo menos, 50 milhões de pessoas no mundo, das quais, cerca de 20 milhões estavam na Índia. AIDS. A partir de 1981, começaram a registrar-se nos Estados Unidos um aumento significativo de pessoas que morreram por doenças consideradas raras. Além disso, os casos de mortes por pneumonia e câncer em homens tidos como saudáveis também aumentaram. O acompanhamento médico feito desses casos demonstrou que o sistema imunológico dos pacientes havia entrado em colapso. As razões para isso eram desconhecidas, e à medida que o tempo passava, os casos aumentavam. Em 1982, eles começaram a ser enquadrados como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou AIDS, na sigla em inglês, Acquired Immunodeficiency Syndrome. No ano seguinte, os cientistas descobriram que a doença era causada por um vírus chamado vírus da imunodeficiência humana, ou HIV, na sigla em inglês, Human Immunodeficiency Virus. Com o tempo, descobriu-se que a doença era causada pela troca de fluidos, principalmente sangue e sêmen. Assim, soube-se que a AIDS é uma doença que pode ser transmitida pela relação sexual, pelo uso de agulhas compartilhadas, por transfusão de sangue, e existe a possibilidade de que a transmissão ocorra durante a gravidez, ou seja, passando de mãe para filho. A AIDS foi considerada uma pandemia por conta da escala de sua propagação, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Só na década de 1980, foram identificados nesse país cerca de 160 mil casos, entre 1981 e 1990. E só em 1995, cerca de 50 mil pessoas morreram lá por conta dela. Até o final de 2018, quase 75 milhões de pessoas haviam sido contaminadas com AIDS, e cerca de 32 milhões faleceram vítimas dessa doença em todo o planeta. O primeiro caso de AIDS no Brasil foi registrado em São Paulo, em 1982, e até então, 900 mil brasileiros foram infectados. Acredita-se que a AIDS tenha surgido na África e espalhando-se pelo mundo a partir da década de 1970, principalmente por meio da transfusão sanguínea. Atualmente existe um tratamento que controla a quantidade de vírus no corpo do paciente. Algumas das mais conhecidas vítimas da AIDS foram o cantor Freddie Mercury, vocalista da banda Queen, e Michel Foucault, um filósofo francês. Aqui no Brasil, Cazuza e Renato Russo são dois casos de famosos que faleceram em consequência da doença. Então é isso, pessoal. Espero que esse momento difícil que o mundo está enfrentando passe logo e que a vida volte ao normal.
E se gostou do vídeo, não se esquece de deixar o joinha, e se inscreve no canal para receber vídeos como esse. Até logo, fique bem e adeus.